Olá, família! Mais um momento do Projeto CEA em Casa. Continuamos nesse ano de 2021 com a nossa campanha de máscaras, de adultos, de crianças, né? E contamos com a colaboração de todos, porque é dessa forma que vamos estar colaborando, auxiliando aquelas pessoas que não têm condição de adquirir máscaras. Como fazer? É só trazer e entregar aqui no DIS, aqui no nosso CEA, ok? Com vocês, Barbarella Cavalcante, com o tema Que fazeis de especial? Olá, amigos queridos, que alegria estarmos aqui mais uma vez para falarmos sobre um tema que acredito que de vez em quando bata a dúvida na nossa porta. E a intenção hoje é a gente refletir sobre o que temos feito de especial. O que temos feito mais do que os outros? E aí, para a gente falar sobre esse tema, eu gostaria que a gente pensasse sobre algumas indagações. Eu queria que você respondesse aí na sua casa. Você um dia já se indagou qual é seu propósito de vida? O que eu estou fazendo nessa encarnação? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar em quais talentos você tem desenvolvido nessa vida? Já achou que está deixando alguns talentos passarem, de repente até os enterrando? Já sentiu em alguns momentos como se parecesse que todo mundo ao seu redor tem muitos talentos e você não consegue lembrar de um para você? Já parou para pensar nisso? Se você, em algum desses momentos, pensou a esse respeito, fica comigo, não sai daí, que a gente vai falar sobre isso. E aí, para falar sobre isso, nada melhor do que nos pautarmos em Jesus, não é verdade? E aí nós vamos lá, em Mateus 5, começando lá no versículo 40, no qual Jesus nos diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu Deus, o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os gentios também os mesmos? E aí ele conclui dizendo: portanto, sedes vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Primeira coisa que Jesus nos leva a refletir é sobre a questão do que temos aprendido ao longo de nossas vidas e de quais são as bagagens que nós estamos carregando conosco. Por isso, o que ele fala primeiro? Você ouvistes, né? Ou seja, você aprendeu ao longo da sua vida, e aí a gente tem 3 formas de aprender, pegando o primeiro gancho que Jesus nos dá. Primeiro você pode ter ouvido quando você um dia apanhou, alguém falou para você: volta para casa, da próxima vez volta, mas você tem que bater. Ou você aprendeu que se você não bater, se você não revidar, você vai apanhar quando chegar em casa. Ou você aprendeu, né, não revide, siga adiante, cada um dá aquilo que tem para dar, e nós somos capazes de dar melhor do que isso. Qual foi a história que você aprendeu na sua casa? O que Jesus está nos propondo aqui é falando da época que era muito comum, olho por olho, dente por dente. Então, ele está convidando a população daquela época para dizer o seguinte: olha, eu sei que você a vida toda aprendeu que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Só que eu estou te dizendo que tem uma outra versão melhor do que essa. Que é qual? Se alguém te ofende, né, perdoa e segue. Seria dar outra face,
tantas outras versões que Jesus nos convida. E aí, como Jesus era um ótimo pedagogo, o que ele faz para tentar nos convencer de que a proposta dele realmente é uma proposta coerente? Ele diz o seguinte: não fazem também os publicanos, as outras pessoas? E o que ele faz nesse momento? Ele volta a atenção para as pessoas que normalmente eram os alvos de crítica daquela época. Então, o que ele está? Os publicanos eram tidos como interesseiros. Então, ele está dizendo o seguinte: bom, mas isso, aquele que você acha que é interesseiro, que você julga, que você fala mal, que você acha que é uma pessoa ruim, ela também faz isso. O que ela faz? Ela gosta dos que ela tem mais amor. E aí, fazendo um parênteses, gente, é óbvio que é muito mais cômodo para a gente amar as pessoas. É fácil amar aquela pessoa que você tem afinidade, não é? É simples, a conversa flui, o entendimento é fácil. É muito simples. Você está com essa pessoa, você diz assim: gente, nem parece que eu fiquei esse tempo todo. Difícil é quando você tem um relacionamento mais complicado, é você tentar alinhar entendimentos. Porque aí, primeiro que em muitos casos, nós já colocamos uma barreira, que é da resistência. Não, o outro, já sei que o outro não vai querer me ouvir, eu já sei que eu não quero ouvir, já sei como vai terminar a conversa. E aí acontece uma questão interessante, que é a gente não se permitir. Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, você olha para essas pessoas e você diz que essas pessoas não são do bem. Vamos colocar assim. Só que você já parou para pensar se os seus comportamentos são iguais ou talvez piores do que os dele? É isso que ele está falando, porque amar, como a gente já disse, amar quem a gente tem afinidade é fácil. O difícil é como ele coloca versículos acima, que diz o seguinte: se você tem alguém que se você te convidam para caminhar com o adversário, o que você faz? Caminhar uma légua, caminhe mais 2, caminhe mais 1000. O que ele está dizendo aí, que é uma coisa interessante, que não está nessa parte do versículo, mas quem tiver, leia os versículos um pouquinho mais acima, porque antes dele abordar essa parte do que foi dito, ele fala sobre isso. O que ele está convidando também a gente para fazer ali? É passar mais tempo, é isso. Não é que você tem que caminhar mais 1000 léguas com o outro, mas a proposta é: tenha um tempo para ele. E nesse tempo, né, quando você caminha com alguém, você é obrigado a fazer o quê, gente, quando a gente convive com alguém? Conhecer. E muitas vezes o que acontece com a gente é que quando alguém nos parece diverso, né, diferente, em alguns momentos a gente tem curiosidade de conhecer quando essa pessoa tem algum atrativo. Quando não tem, a gente fala assim: muito diferente de mim, não vou nem perder meu tempo. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: é exatamente o contrário, não faça isso. Vá lá e caminhe com ele, né? Tente entender. Porque com o tempo, o que a gente descobre? Que cada um de nós temos experiências diferentes. E por termos experiências diferentes, isso faz com que nós tenhamos visões diferentes. Mas à medida que a gente se permite caminhar com o outro, nós estamos dando a oportunidade de entender quais são os pontos de vista dele. E nesse momento que a gente entende os pontos de vista, talvez a gente diga assim: poxa, sabia que fulano não é tão ruim assim? Poxa, se eu tivesse talvez passado por algumas experiências como a dele, talvez eu até fosse igual a ele. Essa é a proposta que Jesus está nos fazendo, da gente ver quais são a experiência que eu posso ter com esse amigo mais difícil. Mas mais do que isso, né? É se eu posso doar um pouco do meu melhor para essa pessoa. Passando aí por essa questão da gente lembrar de doar o melhor para essa pessoa, nós já paramos para pensar, e para a gente fazer uma doação de qual tipo for, a gente tem que, às vezes, perguntar o que são prioridades para mim. Você já se indagou? O que é especial para mim? Minha família, as pessoas de uma forma geral, meu trabalho,
a casa espírita, algum local que eu frequento e que é o meu templo de paz? Ou nada disso? A forma como eu me vejo também é uma questão especial para mim. A forma como as pessoas me veem é uma questão especial para mim. E por que essa pergunta é tão importante, gente? Porque se eu sei o que realmente é prioridade para mim, eu consigo perceber e a partir daí estabelecer o que eu tenho feito mais do que os outros e daí descobrir o que realmente eu estou fazendo de especial. Por quê? Se eu não sei o que tem valor para mim, como é que eu posso estabelecer o meu motivo de afeto, o meu motivo de dedicação? E por que isso é importante? Porque quando a gente pensa lá na palavra especial, né? O que é o especial? Vem do latim speciale, que é relativo a uma espécie próprio, peculiar, específico, particular, fora do comum, distinto, excelente, coisa muito fina ou rara. Então, a gente pode chegar à conclusão que especial é algo que tem valor. E é importante nós sabermos porque, especialmente hoje em dia, a questão de valor ela é muito relativa. Nós citamos várias coisas aqui. E esquecemos de falar, por exemplo, que pode ser para mim especial o meu carro, o meu apartamento. Nós temos os nossos desejos e os nossos objetos de estima também. Você que vai decidir o que é realmente especial para você. E aí, quando nós descobrimos esses valores, né? E o que torna para nós a vida única. E aí o interessante aqui é o seguinte, gente, a gente não precisa estabelecer só uma coisa como especial. No mundo hoje, onde as pessoas são tão diversificadas, às vezes a gente tem dificuldades de achar que e no mundo que ao mesmo tempo que tudo é tão diversificado, ao mesmo tempo as pessoas são tão especializadas, você fica com dúvida do que você é. E a gente não precisa ter dúvidas, porque quando nós estabelecemos o que é prioridade para nós, daí essa pergunta do que é especial para mim, do que tem valor para mim, fica mais fácil no meio de tanta diversidade e tantas oportunidades eu estabelecer que eu posso ser feliz com 2 ou 3 coisas ou com uma só. Enfim, porque eu estarei bem resolvida comigo para poder estabelecer essa situação. E aí, continuando, né, ele também vale lembrar que o especialista quem é? A pessoa que se consagra como particular interesse e cuidar dá certo estudo. Ou seja, é um conhecedor, é um perito. E você já parou para pensar no que você acha que você é um especialista? Aí você pode falar assim, Barbarella, eu acho que eu não sou especialista em nada. Aí vou te ajudar. Ou melhor, vamos nos ajudar. O que você acha que você se dedica a um tempo da sua vida? Eu me dedico um tempo para cuidar das pessoas. Então, você tem um talento especial para isso. Vocês acham que é todo mundo que consegue se dedicar tempo para outras pessoas? Numa vida onde a gente está muito preocupada com os nossos desejos, os nossos interesses, ter tempo para ouvir o outro, se dedicar ao outro, e ouvir no sentido de ouvir, porque às vezes nós dizemos que gostamos de ouvir, mas a gente mais fala do que ouve. E isso é tão interessante, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes quando você se dispõe realmente a ouvir, o outro fala assim, você está me escutando? Por que isso acontece? Porque nós estamos acostumados a sermos interrompidos. E a gente começa a ter tanta dificuldade em perceber que alguém está nos ouvindo, que a gente deixa de fazer isso. Então, isso é um ponto que a gente pode pensar, sim, que é algo especial. Às vezes temos o dom de orar. Já viu pessoas que fazem preces belíssimas? Eu tenho algumas pessoas que eu sempre quero que ore. Eu falo, por favor, ora, porque é uma prece sentida que fala o meu coração. É um talento também.
Tem pessoas que realmente, como a gente disse, são capazes de ouvir. Eu admiro essas pessoas. Que você sabe que te ouve com interesse, depois pega aquelas partes da sua fala e mais do que isso, são capazes de não fazer julgamentos. Que é uma coisa que Jesus também fala com a gente quando ele fala, não fazem isso também os publicanos? Ele está nos chamando a atenção também para um detalhe importante. Sabe qual é o detalhe importante? Do julgamento. Porque muitas vezes nós somos bons em julgar as pessoas, mas nós não gostamos de ser julgados. Então, quando ele faz isso, ele coloca uma lente de aumento para falar o seguinte, se você, de uma forma muito sutil, bem característica de Jesus, se você é tão melhor do que ele, porque você julga e você diz que ele é uma pessoa ruim, então como é que você pode ter a mesma atitude que ele? E aí é um outro dom que a gente tem também, que a gente às vezes não se percebe, que é o quê? De se perceber. E aí a gente vai dizer assim, alguns vão dizer assim, ah, mas isso não é talento não, isso não é nada de especial. Nossa! O filósofo já nos dizendo, está lá no Livro dos Espíritos, conhece a ti mesmo. Então imagina não nos conhecer. É uma perda de oportunidade de estarmos nos melhorando. Outro ponto é ser bom naquilo que você faz, porque você ama, e você se dedica, e você se aperfeiçoa. Essa é uma outra forma. Decidir ser pais e mães presentes. Decidir fazer sorrir outras pessoas. São tarefas que a gente pode achar simples e que quando a gente olha ao redor, a gente diz assim, não sou capaz de ter um talento, não sou capaz de fazer mais do que os outros. Mas a nossa intenção nesse bate-papo aqui não é falar de grandes feitos. Porque grandes feitos a gente vê nas mídias sociais, não é? Nós vemos pessoas com milhões de seguidores. Mas hoje a conversa é pra gente como a gente. Pessoas que fazem, estão fazendo o melhor que podem, talvez não tudo que gostaríamos, porque nós somos pessoas conscientes, mas que quando olhamos nos nossos corações percebemos que sim, somos capazes de fazer. E somos capazes de não julgar, também é algo já especial, é fazer mais do que os outros num mundo onde, como nós falamos com as mídias sociais, é tão comum ver gente se degladiando, se magoando pela internet por conta de opinião. Então, respeitar a opinião do próximo também é algo bom. E aí uma coisa que é importante nós também pensarmos é sobre essa questão de que muitas vezes nós nós somos chamados para um trabalho. A vida, você foge e a vida te pega de novo, melhor dizendo, e fala assim, volta. E a gente resiste assim, não estou pronto, não consigo, não estou apto. A gente não está apto por quê? Tem uma frase que diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Essa frase, eu particularmente gosto muito dela. Ou, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. São duas frases que eu gosto muito, porque eu acho que elas se complementam, é isso. Nem sempre vamos nos achar as pessoas, se a gente for esperar, melhor dizendo, estarmos perfeitos para fazer alguma coisa, nós talvez não façamos o nosso melhor. Talvez a gente enterre alguns talentos, ou talvez a gente nem tenha tempo de descobrir quais são esses talentos, o que a gente tem feito mais do que os outros. Mas à medida que a gente vai tomando conhecimento e vai descobrindo conhecimento de nós mesmos, e quando a gente se conhece mais, nós somos capazes de perceber que o outro, né, tem até aquele defeitinho, mas quando eu olho para mim, eu também tenho aquele outro defeitinho. Mas que, como todos nós não somos uma coisa só, assim como o fulano não tem só esse defeitinho, eu não tenho só esse defeitinho, eu tenho outras qualidades. E aí a gente vai multiplicando e descobrindo que nós somos, apesar de todas as nossas imperfeições. E aí não vou lhe convidar para fazer, porque eu tenho certeza que nós, enquanto espíritas, já sabemos fazer isso bem, nos analisarmos e
e descobrirmos aquilo que a gente ainda não consegue fazer, nós somos capazes de olhar para nós hoje com um olhar mais caridoso. Esse é o convite. E perceber aquilo que eu sou capaz de fazer, ou melhor, aquilo que as pessoas já reconhecem se eu tiver dificuldade. E se eu não tiver, ótimo, então use mais esse talento, descubra outro, faça de outras maneiras. E aí, Emmanuel, porque esse título foi tirado de uma página de Emmanuel, Emmanuel diz assim pra gente, a gente vai falar pra gente concluir, a gente pensar, porque é o que Emmanuel fala pra gente. Em verdade, né, é um trecho da página. Sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clareia-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão, e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada, oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. E aí, mais no finalzinho, ele vai perguntar para a gente o que nós temos então, qual é o convite do Evangelho, o que fazemos de especial. O que Emmanuel está dizendo para a gente? Que nós já temos conhecimento de que a vida não acaba agora, que nós somos atores do nosso futuro, que nós somos capazes de fazer diferente. Mas nada disso importará se nós não tomarmos isso em ação. E a ação fazer é o quê? É tomar atitude e ter coragem de seguir adiante. Com tropeços? Indubitavelmente. Mas na certeza de que nós estamos caminhando na direção de Jesus. Então, a nossa pergunta para hoje é: qual é o talento? Qual é a diferença que você está fazendo no mundo, que alguns dizem que você faz e que você nem sempre percebe? Que você possa pegar esse convite, essa oportunidade que as pessoas vira e mexe reconhecem em você e potencializá-la para voos mais altos. Até a próxima!